as três apostilas que a gente vai trabalhar são extremamente extensas. Eu acredito firmemente que vocês já devem ter dado uma lida na apostila, estudaram bastante o material. Então, pelo fato das três apostilas serem extremamente extensas, não dá tempo para a gente trabalhar todo o conteúdo, tá? Então, eu procuro trabalhar aqueles conteúdos mais direcionados, mais focados para vocês, para tentar dar um auxílio para vocês na hora da avaliação. Ao final de cada aula, a gente abre para tirar algumas dúvidas eventuais que eu não tenha abordado no material, tá? Então, nesse primeiro horário, a gente vai trabalhar com aula de economia, tá? Nós vamos definir os pontos principais de economia, para que serve a economia, por que existe estudo da economia, falar um pouco de inflação, um pouco de mercado, um pouco de oferta, um pouco de demanda. Primeiramente, a gente precisa entender o que é economia. Por definição, se vocês pegarem no material de vocês, tem uma definição bastante extensa do que é economia. Aí você fala, pô, vou lembrar tudo isso na hora da prova? Muitas vezes não, a gente acaba esquecendo um detalhe ou outro. Como que a gente pode definir economia? Economia é uma ciência social que estuda produção, distribuição e consumo. Tudo em economia está voltado para um mercado. Esse mercado que trabalha com lei de oferta e lei de procura. Toda a economia, ela existe basicamente por causa da questão escassez. O que é escassez? Escassez é a falta de algum recurso. Em economia, existem três fatores principais, que são chamados os fatores produtivos: terra, capital e trabalho. Terra é todo aquele recurso natural que existe no nosso mercado. Capital, máquinas e equipamentos utilizados para pegar esse recurso natural e transformá-lo em um produto acabado. E trabalho seria propriamente dito o esforço humano, de maneira produtiva ou maneira intelectual, para criar algum bem. Então, quando a gente trabalha com essa questão escassez, surge a necessidade do estudo da economia. A partir de onde que apareceu o estudo da economia? A gente tem um marco histórico que praticamente define o que é o mercado hoje. É a Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, houve a necessidade da criação de várias teorias, vários estudos diferentes. Um deles é a economia. Por que é importante o estudo da economia a partir da Revolução Industrial? Antes da Revolução Industrial, todo o processo produtivo, empresarial, que não existia uma empresa produtiva, era tudo feito de maneira artesanal. Ou seja, quando a gente trabalha de maneira artesanal, o processo produtivo é um processo lento, é um processo que não sai padronizado. E além de ser lento, é extremamente oneroso. Com o advento da Revolução Industrial, aquele processo produtivo que era lento, oneroso e despadronizado, ele tem uma mudança total, ou seja, ele deixa de ser lento, passa a ser muito rápido. A gente consegue ter ganhos produtivos em grande escala, e na medida em que eu começo a produzir em grande escala, aquele processo produtivo começa a ter a necessidade de mais recursos para a produção. Havendo a necessidade de mais recursos para a produção, aquele recurso natural, que já é escasso por natureza, ele começa a faltar. Daí surgem duas teorias: a teoria da oferta e a teoria da demanda. Em economia, quando a gente pensa na questão oferta, oferta é o desejo de vender alguma coisa, não necessariamente a venda. É a vontade de vender algo em determinado período. Então, partindo do princípio que a oferta é o desejo de vender alguma coisa, se a gente analisa a questão preço, que preço é o fator principal do mercado econômico, quando a gente pensa na questão oferta, quanto maior for o preço de um produto, imagina que eu sou um produtor. Quanto maior é o preço de um produto para ser produzido, naturalmente o preço do produto se torna mais caro. Então, se o preço do produto ele se torna mais caro, para mim, produtor, quanto mais caro é o produto, mais eu quero vender e mais eu quero ter lucro.
Então, partindo do princípio que oferta analisa o lado produtor, o produtor, quanto maior for o preço, maior será a quantidade ofertada. Então, quanto mais caro é, mais eu quero vender. Então, sobe preço, sobe oferta. Inversamente, isso daí é proporcional. Toda vez que cai o preço do produto, o produtor tende a ofertar menos. Analisando a lei da demanda, demanda não é a compra de um produto, tá? Demanda é o desejo de comprar alguma coisa, é o desejo de demandar alguma coisa. Então, partindo do princípio que a demanda, ela analisa o consumidor, então quando a gente pensa em demanda consumidor, para o consumidor, toda vez que subir o preço, o que naturalmente o consumidor faz? Ele deixa de comprar o produto. Então sobe preço, cai o consumo. Baixou o preço do produto, o consumo tende a aumentar. Isso funciona para todos os tipos de produtos? Não necessariamente. Se a gente pensar num produto que é um bem essencial para a sobrevivência, por exemplo, 1 quilo de arroz. Se eu ganho R$1.000 e consumo por mês na minha residência 1 quilo de arroz, se eu passar a ganhar R$30.000, eu vou passar a consumir 3 quilos de arroz? Eu continuo consumindo o mesmo quilo de arroz. Então a questão salário, renda, tem uma interferência direta no consumo? Ela existe. Só que para bens essenciais, são aqueles bens que eu preciso de qualquer maneira consumir, ele não tem uma interferência direta. Aonde que começa a ter essa interferência na questão renda e preço? Quando eu penso num bem supérfluo, por exemplo. Se eu pensar, por exemplo, num veículo. Um veículo, pela minha renda de 1.000, eu consigo comprar um tipo de veículo. Se eu passo a ganhar R$30.000, o tipo de veículo que eu compro é totalmente diferente. Então, essa renda, ela tem uma interferência direta. Em uma economia que analisa fatores produtivos, tudo que gira em torno de um fator produtivo, de um fator econômico, faz parte de um sistema econômico. Como que se forma esse chamado sistema econômico? Da junção dos 3 fatores produtivos: terra, capital e trabalho. Então, quando a gente analisa um sistema econômico, a gente está pensando sempre nos 3 fatores produtivos. É possível existir um sistema econômico sem esses 3 fatores produtivos? Se torna impossível. Havendo a falta de qualquer um dos 3, o sistema econômico ele se torna impossível de ser produzido. Não adianta nada eu ter recurso natural e ter trabalho se eu não tenho o capital. Em economia, capital não é dinheiro, tá? Dinheiro em economia é chamado de moeda. Então, o capital é aquele recurso que eu uso para fazer um processo produtivo, para tornar um equipamento viável para ser produzido, para criar um bem. Então, eu tenho que ter a questão da máquina. Sim. Posso dizer que o capital é um recurso mecânico e ou financeiro? Pode. Pode ser caracterizado como recurso mecânico e ou financeiro. Quando a gente pensa em questão economia, não só em economia, qualquer matéria, a gente às vezes fica muito apegado, eu vou ler aquilo que está no material. Não, a gente pode fazer aquela interpretação, que é essa interpretação que torna o entendimento de vocês mais fácil, que às vezes a gente fica pegado em uma palavrinha que está escrito no material e acaba perdendo um determinado conceito. Partindo do princípio que a gente analisa aqui no mercado a questão preço para um consumo, criando-se a lei da oferta e lei da procura, a gente pensa na questão necessidade. Dentro da questão necessidade, existe uma teoria que é a teoria de Maslow. Maslow estabeleceu uma hierarquia das necessidades. Nessa hierarquia, ele estabeleceu o quê? Existem 5 necessidades que devem ser atendidas por todos os seres humanos, independente da sua classe social, independente da sua preferência de consumo, todos eles passam por essas 5 escalas, dentro de uma ordem crescente. Então, todo ser humano ele passa pelo atendimento
da escala de necessidades. Sempre começando pela fisiológica. O que é aquela necessidade fisiológica? Todo ser humano tem. Ele tem a necessidade de alimentação, ele tem a necessidade de beber água, a necessidade de uma vestimenta. Atendendo essa necessidade em um mercado profissional que você consegue um emprego, segunda etapa que você vem aqui atender da sua necessidade é a questão da segurança. O que é segurança dentro de um mercado? Dentro de um mercado é você saber que eu tenho um emprego e eu sei que eu estou seguro para pagar as minhas contas. Eu sei que eu vou ter o meu salário, não tem aquela questão da instabilidade. Ter segurança é ter um emprego fixo, onde eu tenha a estabilidade do trabalho. A partir do momento que eu crio a minha estabilidade, eu vou para a minha próxima escala, que é a escala de relacionamento. As pessoas ganham emprego, ganham segurança, criam relacionamentos. Esse relacionamento que vai fazer com que você interaja dentro de um mercado. O relacionamento, por exemplo, para a profissão de vocês, eu diria que ele é fundamental. Se você não é uma pessoa articulada, que tem a capacidade de conversar, de interagir, de se relacionar, para a área que vocês atuam hoje, dificilmente você consegue concretizar uma venda, se você não tiver aquela capacidade de se relacionar com as pessoas. A partir do momento que eu criar a necessidade de relacionamento, vem uma próxima etapa aqui, que a próxima etapa é a etapa das recompensas, onde a gente cria aquela questão da estima. O que é estima? É aquela questão de você receber um parabéns. Um parabéns é importante? Não enche o bolso de todo mundo, parabéns. Mas dentro do mercado produtivo, onde você está prestando um tipo de serviço, uma gratificação, seja ela com palavras, ela é importante. Faz parte do dia a dia, ela não vai garantir o seu salário, mas ele vai estimular você a querer mais. Então aquela questão do parabéns, às vezes a gente fala, pô, tapinha nas costas, não enche o bolso de ninguém. Não enche o bolso, mas te dá um incentivo para enchê-lo. Porque uma pessoa que está motivada para o trabalho, naturalmente ela produz mais. Se a pessoa não tem motivação, não tem incentivo, a tendência natural é que ela venha produzir menos, e produzindo menos, a rentabilidade é menor. Para a área que vocês atuam, a maioria de vocês aqui trabalham de maneira autônoma, ou outros trabalham como prestadores de serviço de uma determinada incorporadora imobiliária. Vocês trabalham num ramo que o salário de vocês ele pode ser muito alto, assim como pode ter um período em que você não tem salário nenhum. Então, para que você tenha uma boa administração, a gente vai falar na aula posterior, a gente tem a questão da administração, que você precisa ter o controle financeiro dos seus gastos. A gente fala a seguir na próxima aula, tá? A partir do momento que eu criei o atendimento das 4 necessidades, aí eu vou para a última etapa, que é a etapa do quê? Autorrealização. Pergunta: autorrealizar-se é só quando eu chego no cargo máximo da empresa? Não. A autorrealização é exatamente isso que vocês falaram. Não. Autorrealizar-se, isso depende de cada indivíduo, depende daquilo que você julga que para a sua vida pessoal é autorrealizar-se. Por que eu disse no início que essa teoria aqui não tem interferência direta na renda? Por quê? Eu posso estar trabalhando no menor cargo da empresa e eu posso dizer, eu estou autorrealizado. O que é autorrealizado? É quando você atingir um patamar empresarial em que você encontra-se plenamente satisfeito, independente da função que você exerce, independente da renda que você tem. Estar feliz, é difícil a gente definir pouco o que é felicidade. A felicidade é extremamente abrangente. Eu não posso dizer que a sua felicidade é igual à minha. Cada um tem um tipo de felicidade. É essa mesma questão que interfere diretamente na questão autorrealização. Então, autorrealizar-se é quando eu atingir um patamar máximo que eu estou feliz. Aí cada um tem o seu status de felicidade. Essa felicidade que o mercado econômico interfere diretamente aonde? Quando a gente pensa na questão, se eu pergunto para vocês, o que é estar feliz?
Uma das primeiras respostas que eu vou ouvir é o quê? Eu ter dinheiro no bolso. O resto, eu mando comprar com o dinheiro que eu tenho. Aí eu compro a minha felicidade. Bom dia. A gente pensa, por exemplo, no mercado, nós estamos no 13º salário. Pô, legal, estamos consumindo. Esse consumo excessivo, que é gerado pela questão 13º salário, eu sei que alguns já pediram o 13º salário lá no começo do ano, porque o brasileiro ele não gosta de se endividar. 13º salário é um plus a mais no dinheiro que você ganha no ano inteiro. A gente trabalha o ano inteiro para esperar esse bendito 13º salário. Quando chega o 13º salário, é o mês da extravagância. O mês da extravagância é onde eu posso tudo, eu quero tudo e eu vou comprar tudo. Independente da renda que eu possuo, é final de ano, é festa, eu vou comprar. Essa questão eu vou comprar de maneira desenfreada, acaba contribuindo com um item importantíssimo da economia, que é a chamada inflação. O que é inflação? Inflação, por definição, é o aumento desgeneralizado dos preços. Então, aquele aumento excessivo dos preços que ocorre na economia é caracterizado por onde? Pela inflação. Mas o que gera a inflação? A inflação tem uma série de fatores que contribuem para que ela tenha aumento ou para que ela tenha diminuição. Um dos principais fatores que fazem com que a inflação ela tenha um aumento é a questão consumo. Por que que o brasileiro ele tem o hábito de consumir, consumir, consumir e consumir? Ele tem educação econômica? O brasileiro não tem. O brasileiro, ele tem a mania de ter 2, 3, 4, 5 cartões de crédito. Aí pergunto, existe a necessidade de eu ter 5 cartões de crédito? No máximo, um cartão de crédito para uma emergência. Só que não. Brasileiro, ele adora ter vários cartões de crédito. Questão status. Eu tenho 5 cartões de crédito, mas eu tenho um American Express. Para que eu preciso de um cartão desse para pagar uma tarifa maior, só para a hora que eu for passar o cartão falar, olha, ele ergue... É legal quando você tem um amigo que tem um cartão desse, o cara ergue o cartão e fala, olha, eu tenho um American. Ele está lá com a conta arrebentada, sem dinheiro, mas ele está lá pagando a conta com o American. Ele está lá, muitas vezes ele está pagando a fatura do cartão de crédito com o cartão de crédito. Mas ele está lá apresentando o American. É a questão do quê? Do status. O brasileiro tem essa questão? Ele tem muito. Essa questão status do brasileiro faz com que o consumo seja elevado. Por educação financeira que a gente tem no nosso dia a dia, o brasileiro ele gasta 2 vezes, pelo menos, aquilo que ele ganha. Ou seja, o salário do brasileiro nunca fecha a conta. Sempre eu fico devedor. Eu fico devedor, mas eu estou lá consumindo. Então, esse consumo que eu vou gerando, em uma economia é saudável. Mas o consumo excessivo, desnecessário, me gera inflação. Aí como que a gente chega nessa questão inflação? Quanto mais eu consumo, imaginando que a gente está trabalhando dentro de um mercado em que os recursos são escassos, quanto mais eu consumo, mais falta recurso. Faltando recurso, o que acontece naturalmente com o preço do produto quando ele falta? O preço sobe. Isso é o mercado econômico. Basicamente, o mercado econômico ele trabalha na questão consumo, preço e escassez. Analisando o mercado pela questão consumo, preço e escassez, eu consigo ter uma perspectiva de alta ou de baixa de inflação. Essa inflação excessiva, que é caracterizada pelo consumo,
a gente chama de inflação de demanda. O que é inflação de demanda? Inflação de demanda é a inflação gerada pelo consumo excessivo. A gente tem um outro tipo de inflação, que é a inflação de custos. O que é a inflação de custos? Quando o preço dos produtos sobem de maneira desenfreada, o empresário que fabrica o produto, ele arca com esses custos? Não. Esse custo operacional que aumenta, ele repassa para o consumidor. Repassando o preço para o consumidor, o preço do produto sobe. Essa é a inflação do quê? Essa é a inflação de custos. Inflação de demanda é gerada pelo consumo. Inflação de custos é quando há o repasse dos valores operacionais para o consumidor. Quando o governo... Diga. Inflação de custos, né? Custos. Inflação de custos é quando o repasse operacional dos gastos, do custo do produto, ela é gerada para o consumidor. Aumento da gasolina. Aumentou a gasolina. Interfere na economia? Sim. Totalmente. Pô, mas por que eu só vou abastecer o meu veículo? Não. Tudo que funciona no mercado, para que o recurso capital, que é máquina e equipamento, funcione, eu dependo da gasolina. Então, se subir o preço da gasolina, sobe o custo operacional. Subindo o custo operacional, o que o empresário vai fazer? Repassa ele para o consumidor. Interfere no dia a dia de uma pessoa que trabalha com corretagem? Totalmente. Por quê? Todo recurso utilizado no processo produtivo do erguimento de um edifício requer a questão combustível. A questão combustível aumentando os recursos que são usados para produzir o prédio, naturalmente o preço do prédio vai subir. Ainda analisando na questão inflação, o governo ele adota 2 tipos de medidas para controle de inflação. O governo ele tem a questão da política monetária e a questão da política fiscal. O que é política monetária? O governo realiza o controle da emissão do papel moeda. Por que uma economia, a gente não pode simplesmente fabricar dinheiro? Existiu uma época, um material de vocês fala de alguns tipos de plano, cruzeiro, cruzados novos. Antigamente, o nosso dinheiro ele era extremamente desvalorizado. Por quê? Existia muita moeda no mercado. Tudo aquilo que tem em excesso, a tendência é que haja desvalorização. O que faz com que uma moeda se torne solidificada no mercado? A sua escassez. É muito comum a gente ver, subiu o preço do dólar, baixou o preço do dólar. O que isso interfere na nossa vida? Onde que interfere no meu dia a dia? Como que o governo consegue controlar essa questão alta ou baixa do dólar? Tem muito dólar no mercado. Quando existe muito dólar no mercado, naturalmente o preço do dólar ele tende a cair. Quando o preço do dólar dispara, significa o quê? Está faltando dólar no mercado. Uma política que o governo adota para baixar o preço do dólar, o que ele faz? Ele injeta dinheiro no mercado, ele coloca mais moeda funcionando, moeda corrente. Então isso é caracterizado como uma política monetária, que é a emissão do papel moeda. E o que seria a política fiscal? O governo brasileiro adota como medida para controle de inflação a questão do juros. Volta e meia a gente vê, houve a reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, o governo aumentou ou baixou a taxa de juros. A gente chegou a um determinado momento esse ano que a nossa taxa, ela estava considerada a taxa brasileira, ela estava extremamente baixa, a taxa de juros anual. Só que o brasileiro começou a consumir, porque houve um aumento de renda do brasileiro, ele passou a gastar mais, o produto começou a faltar no mercado, na prateleira,
o mercado financeiro fez o quê? Que medida que o governo adotou? A elevação da taxa de juros. Então, ele subiu a taxa de juros. Quando eu aumento o valor dos juros, naturalmente o meu crédito fica mais caro. Quando o crédito está mais caro, naturalmente o consumidor ele deixa de comprar. O consumidor deixando de comprar, ele simplesmente vai fazer com que haja uma estabilização dentro de um mercado para minimização da inflação. Essa inflação que gera para os produtores, para os empresários, a questão lucro. O que é lucro? Lucro é o ganho que o proprietário, que o empresário tem. Ou seja, a diferença entre aquilo que ele gasta e aquilo que ele recebe é caracterizado como lucro. Lucro é o ganho do empresário. Esse empresário que ele produz no mercado produtos e dentro desse mercado, esses produtos que são disponibilizados para nós consumidores, eles fazem parte do nosso mercado. Só que a gente trabalha em um mercado globalizado. O que é a globalização? Globalização é a abertura dos mercados. Ou seja, um mercado local brasileiro, ele realiza trocas comerciais e trocas intelectuais com outros países no mundo. Essa abertura que existe entre Brasil e outros países no mundo é chamada de globalização. Essa globalização que traz produtos de fora para o nosso mercado. E muitas vezes o mesmo produto que a gente tem aqui no Brasil custa absurdamente caro. A gente vai lá fora, pega o mesmo produto com a mesma qualidade, a mesma marca, o produto vem por 1/3 do preço. Por que o produto lá fora é barato e o produto aqui dentro é caro? Lá fora não existe a carga tributária que existe dentro do Brasil. Então, aquele mesmo produto que a gente pega lá fora e traz para o Brasil, ele entra com uma carga tributária elevadíssima. Essa carga tributária alta faz com que o preço do produto se torne mais caro. Essas transações que são realizadas entre compra e venda de produtos em um mercado, faz parte da somatória do quê? Da nossa balança comercial. O que é a balança comercial? A balança comercial ela faz análise de todas as exportações, que é aquilo que eu vendo para fora, com as importações, que é aquilo que eu compro de fora. Quando que o saldo da balança comercial se torna positivo? Quando eu exporto mais do que importo. E ele se torna negativo quando eu importo mais do que eu exporto. Dentro da questão balança comercial, que faz parte da balança de pagamentos, existe a balança de serviços, a balança de capitais e as transferências unilaterais. Balança de serviços, a somatória de todos os royalties e fretes de serviços prestados. Balança de capitais, entradas e saídas de divisas. Divisa é dinheiro, tá? O que entra e o que sai de dinheiro em uma economia faz parte da balança de capitais. E o que seria a transferência unilateral? A palavra unilateral, vocês já tiveram aula de direito, não tiveram? Unilateral é quando eu estou falando apenas de uma parte. Ou seja, transferência unilateral. Eu realizo uma doação sem receber nada em troca. Sem receber nada em troca. Por quê? Imagina que houve uma catástrofe em algum país. O Brasil, gentilmente, ele vai lá e faz uma doação para esse país. Para quê? Para ajudar esse país. O que ele espera em troca? Nesse momento, absolutamente nada. Lá na frente, pode haver um tipo de cobrança em cima disso? Naturalmente, existe essa cobrança. Por quê? Alguém aqui faz doação de graça, alguém dá dinheiro, distribui dinheiro para alguém sem receber nada em troca? Fora doação beneficente, alguém faz isso? Pô, meu amigo está precisando de dinheiro, eu vou dar um dinheiro para ele, alguém faz isso? Ah, eu estou concorrendo aqui no mercado, eu tenho aqui 100 corretores, eu tenho 3 imóveis para vender.
Eu consegui vender um imóvel, só que meu amigo está precisando. Eu vou pegar aquilo que eu vendi, eu vou passar para ele? Não vou fazer isso. Se eu fizer isso, lá na frente eu falo, olha, lembra aquilo que eu fiz para você lá atrás? Isso daí é caracterizado como uma transferência unilateral, tá? É quando eu faço um tipo de doação sem receber nada em troca. O nosso tempo da manhã vai até que horas? Alguma pergunta? Tem mais algum exemplo fora catástrofe? Catástrofe? Fora esse exemplo, tem mais algum? O Brasil ele tem uma missão de paz no Haiti. O que ele está recebendo em troca? Nada. Simplesmente ele está colocando o exército dele lá para tentar minimizar os conflitos naquela determinada região. O que está recebendo em troca? Absolutamente nada. Mas, não recebendo dinheiro em troca, nenhuma economia, é importante a questão política. Fala, olha, o Brasil, ele tem condições de ajudar outros países. Economicamente, isso é muito importante. Volta àquela questão que o senhor falou, a questão do status. O Brasil pode estar quebrado, mas ele está lá ajudando. A gente tem aqui, tem hospital faltando, tem rodovia faltando, está faltando um monte de coisa. Mas ele está lá doando uma parte do dinheiro que deveria estar aqui para ajudar aquele povo. O que ele está recebendo em troca? Nada. Mas esse nada, ele tem economicamente, no mercado político, ele tem um reconhecimento. Eu queria que você repetisse, você falou na questão da mais importação, menos... Na questão importação, quando a gente fala da balança de pagamentos, a gente analisa exportações com importações. Se eu exporto mais do que eu importo, ou seja, se eu vendo mais do que eu compro, o saldo se torna positivo. Se eu importo mais do que eu exporto, ou seja, se eu compro mais do que eu vendo, se torna negativo. Nessa balança de pagamentos, que a gente tem a questão da renda nacional. O que é renda nacional? Renda nacional é a somatória de todos os salários, todos os aluguéis que foram arrecadados em um determinado período de tempo. O que compõe a renda nacional? Consumo mais, investimento mais, gastos do governo mais, exportações, tudo isso somado menos importações. Isso compõe a nossa renda nacional. Essa renda nacional que é toda a riqueza de um país, que vai gerar o nosso PIB. Consumo, investimento, gasto do governo, exportação, menos importação. Tudo isso somado gera o nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto. Consumo, investimento, gasto do governo, exportação e importação. Tudo isso somado gera o nosso PIB, que é o quê? É o Produto Interno Bruto de uma economia. O que é renda per capita? Essa renda nacional, somada, dividida pelo número de habitantes, gera a nossa renda per capita. A gente vê no mercado, a renda média do brasileiro, quanto que é a renda média do brasileiro hoje? 16? Nós não estamos na Suécia, nem na Noruega. Só 16 reais, aí tudo bem. A renda média do brasileiro é a renda nacional dividida pelo número de habitantes. Renda per capita é calculada a renda média do brasileiro. Hoje a renda média do brasileiro, ela gira em torno de R$2.000. Como que R$2.000? Se tem cara que está ganhando 100 mil e tem cara que está ganhando menos de um salário mínimo, que é ilegal, mas acontece. Renda média, somatória de todos os salários, dividido pelo número de habitantes, a gente chega em uma média, que é chamada renda per capita. O senhor aí do fundo queria fazer uma pergunta?
Senhor? Aquele GV Não? com menos os outros 14. Co? Diga, pois não. Primeira frase que você falou. Economia estuda a produção. Distribuição e consumo. Balanço, isso aí é medido na balança de capitais, que é a entrada e saída de divisas. Se esse dinheiro passou pelo trâmite legal, analisa com as taxas cambiais que são pagas. O dinheiro não sai do local de origem, né? Ele chega aqui através de documentos. Então, quando ele é Emite a moeda aqui, diferente ao valor? Então, tudo isso é feito com taxas cambiais, que aí existem as casas de câmbio que fazem todo esse controle. Porque quando a gente viaja, a gente tem um limite que a gente pode levar no bolso. Só que as pessoas levam esse limite? Não, as pessoas declaram X e levam Y. Esse declarado é aquilo que você tem o controle. Então, o controle sempre é feito em cima daquilo que é legalizado, aquilo que é declarado. Por exemplo, quando a gente fala, o que representa a taxa de emprego ou a taxa de desemprego? A taxa de emprego é a somatória, é aquele percentual que é tirado em cima de todos os trabalhadores que têm registro em carteira. Todo brasileiro tem registro em carteira? Então, se a gente falar de taxa de emprego ou taxa de desemprego, esse número ele nunca vai ser exato. Porque a gente tem aquilo que é legal e aquilo que é ilegal. Por que o brasileiro acaba partindo para a ilegalidade? Porque ele quer correr da tributação. Ah, imposto de renda eu tenho que pagar. Mas se eu puder receber o meu salário sem declarar que eu estou recebendo, eu pago menos imposto de renda. Então, na medida em que eu pago menos imposto de renda, eu deixo de ter o meu registro em carteira, automaticamente eu trabalhador, eu sou caracterizado como um desempregado. Mesmo trabalhando, eu sou caracterizado como um desempregado. Por quê? Porque eu não tenho o meu registro em carteira. Os pobres corretores, né? Aliás, você falou de salário abaixo do mínimo, tem gente que ainda não vendeu nada, que nem eu, e não recebeu nem o salário mínimo. A vida de corretor, eu não diria que ela é ingrata. Por quê? O corretor ele pode fazer uma venda e ter um faturamento astronômico. 100 mil? 100 mil? Uma venda. Você ganha 100 mil, Quando o corretor de imóveis, quando ele pensa, a gente sempre tem que trabalhar o quê? Uma segmentação de mercado. Se eu vendo um alto padrão, eu posso ter um faturamento. Se eu trabalho com um padrão baixo, meu faturamento tende a diminuir. Por que eu digo que às vezes não diria que é injusto, mas o corretor de imóveis ele tem um período que ele tem alto salário e tem aquele período que é o chamado período das vacas magras. Pô, eu não vendo absolutamente nada, fico 5, 6 meses sem vender nada. espero que não seja de 7 anos. Não, cara, aí não pode. Vaca magra, vaca seca. Não pode. O corretor de imóveis, ele vai ter picos. Por isso que é importante para vocês a questão administrativa. Qual que é a importância de vocês terem pensamento administrativo? Para você fazer o gerenciamento desse dinheiro. Por quê? Tudo aquilo que eu ganhei, eu preciso fazer um provisionamento para o meu ano inteiro. Porque senão vai ter um período que eu vou ter muito e vai ter um período que eu não vou ter nada. Por isso que é importante o provisionamento. Porque o salário de vocês, quem faz, é você mesmo. Só que não depende só da sua vontade de vender alguma coisa. Depende do interesse de alguém comprar algo. E não é fácil você vender um imóvel que custe caro ou barato
Porque não é todo dia, eu acordei hoje feliz, eu vou ali comprar um imóvel. Não, um imóvel é um bem muito caro. Então, não é todo dia que eu tenho venda. Alguém tem mais perguntas sobre economia? Diga. Balança de pagamento são todas as balanças. Somatória de todas. O nome que se dá é balança de pagamentos. Balança, isso, comercial, serviços, capitais e unilaterais. Tudo aquilo que é relacionado ao serviço, royalty, frete, tudo que é relacionado ao serviço faz parte da balança de serviço. Capital, entrada e saída de divisa. Alguma dúvida mais em economia? Renda per capita é a renda nacional dividida pelo número de habitantes, que seria a renda média do brasileiro, por exemplo. E a renda média é? R$2.000, em torno de 2. É a renda per capita, renda nacional dividida pelo número de habitantes. Tem alguma coisa que eu não tenha abordado no material, que de repente vocês querem me questionar? 9h40, quando acabar a segunda aula. Só um. Pois não, senhor. Como? Mensalão é corrupção. Então não é caracterizado. Não, o cara já está delirando. Pois não. Sim. Sim. Hoje gira em torno de R$2.000 a R$3.000. A renda per capita, a renda média. Só um minutinho. Pois não. Você tinha falado da renda per capita, que é a renda somada divide, eu não entendi. Renda nacional dividida pelo número de habitantes. Pois não. No caso do equilíbrio no ano passado, que a Petrobras e outras empresas fizeram doação para o governo para equilibrar a balança, é considerado unilateral? Para o governo brasileiro? Não. A transferência unilateral é de país para país. Dentro da economia a gente tem um conceito que é chamado bloco econômico. O que é um bloco econômico? É um agrupamento de países vizinhos que se unem para realizar trocas comerciais sem tributação. Então, a partir do momento que o governo brasileiro injetou dinheiro no mercado brasileiro, isso é caracterizado, deixa de ser caracterizado como uma economia capitalista. O que é uma economia capitalista? Em que o mercado se autorregula, o governo não interfere. A partir do momento que o governo começa a interferir no mercado, a gente caracteriza isso como uma economia centralizada. A nossa economia é capitalista descentralizada, ou seja, o governo não pode interferir na questão ajudar uma empresa. Por exemplo, a empresa do Ike Batista está falindo. Se o governo pegar dinheiro e ajudá-lo, ele não pode fazer isso. Mas fez. O BNDES, ele não dá dinheiro, ele empresta, mas pode. O BNDES, desde que haja uma política de crédito. Ele tem que comprovar que ele pode ter aquele crédito. Hoje ele não comprova. Uma coisa que eu não entendi, elasticidade, preço da procura. Elasticidade. Diz o seguinte, que é o preço da demanda, é a variação do percentual da quantidade procurada do bem, dividida pela... Mais fácil. Não. Elasticidade é a variação do preço em relação ao consumo. Resumindo dessa forma. Variação do preço em relação ao consumo. Aí a gente tem 3 tipos. A gente tem procura ou demanda elástica, inelástica e unitária. O que é a elástica? Subir o preço, o consumo, ele não vai ter um impacto muito grande. Elástica, inelástica e unitária. Subiu o preço, 20%. O consumo não sobe 20%. Ou seja,
Se sobe o preço ou baixa preço, não interfere no consumo. Quando que é caracterizado isso? Pacote de arroz. Pacote de arroz hoje, um razoável, custa R$10. Se o preço do arroz subir para R$100 o pacote, eu continuo consumindo um pacote. Então, sobe preço, baixa preço, não interfere no consumo. A gente está falando de elástica. Inelástica. Sobe preço, cai consumo. Baixa preço, sobe consumo. Isso é inelástica. O preço do carro hoje é R$30 mil. Tem um consumo X. O preço do carro baixou para R$5 mil. Consumo vai lá para cima. E a unitária... Elástica esse mercado. Esse é inelástico. Unitário. Sobe preço em 10%, consumo sobe ou desce em 10%. É proporcional. É aquilo que a gente chama, dentro de economia, que também é o trabalho de vocês, aquele trabalho que vocês têm que entregar, quem vai fazê-lo, é caracterizado como o equilíbrio do mercado. O equilíbrio do mercado é quando eu tenho a demanda igual à oferta. É fácil chegar ao equilíbrio de mercado? Praticamente impossível. Por quê? Quando que eu chego exatamente no desejo de vender com o desejo de comprar? É praticamente impossível. Imagina que a gente vai ter um Natal agora. Tem uma previsão de vendas. Essa previsão ela pode dar um valor exato, pode dar um valor menor ou pode dar um valor maior. Quando a gente chega nesse valor exato, aquilo que eu produzi, eu vendi, não teve mais procura, deu certinho, equilíbrio de mercado. Esse equilíbrio é extremamente difícil a gente chegar. E a próxima matéria? Eu preciso pular para gestão. Vou responder a última pergunta e a gente vai para gestão. Pois não? Rapidamente, só esse gráfico para vocês. Como que a gente chega no gráfico? Eu falei para vocês que tem oferta, procura e equilíbrio. O gráfico diz que em um determinado produto X, ele tem um preço e tem uma determinada quantidade. Nessa coluna aqui, vocês vão colocar os preços de maneira crescente. Então, vou por aqui, 2, 4, 6, 8, 10, assim por diante. Tem um consumo X, também é 2, 4, 6, assim por diante. Quando se pede para vocês, elaborem um gráfico da oferta. Oferta é, sobe preço, sobe consumo. Então, na oferta, quanto maior for o preço, maior será o consumo. Então, esse gráfico ele se dá dessa maneira aqui, ó. Ele dá dessa maneira aqui. Curva da oferta. Ela é crescente. Se a gente analisa a demanda, na demanda sobe preço, cai o consumo. Então, na demanda, quanto maior for o preço, menor é o consumo. E assim por diante. Aqui eu tenho a curva da oferta. Juntando a oferta com a demanda, a gente vai ter o nosso equilíbrio de mercado. Esse é o trabalho que vocês têm que fazer. Está meio fraco na postura essa explicação, porque eu tomei 0 nos dois trabalhos. Por isso que eu estou aqui de novo. Eu já estudo há muitos anos. Né? Ficou claro aqui? Já veio. Pessoal, vamos falar sobre... Isso. Oferta cresce, demanda cai. É necessário fazer essa curva da oferta? Exatamente. O trabalho pede, elabore... 2x assim ali, por exemplo? Ele vai dar. Quando você fizer o trabalho, ele vai chegar. Se você seguir exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês, ele vai chegar no equilíbrio. Ele vai chegar. Se vocês quiserem tentar fazer no Excel, pode fazer na mão. Ele chega.
Vamos falar agora de gestão de negócios. 9h40, né? Equilíbrio de mercado. Primeira coisa, na aula de economia, a gente tratou dessa questão administração. Uma das provas minhas que a maior quantidade de aluno reprova é nessa prova de gestão de negócios. Por quê? Vou explicar por quê. Você trabalha na área, aí você vê o nome lá, Introdução de Gestão de Negócios, ou Gestão de Negócios Imobiliários. Ah, eu já trabalho na área, eu não vou nem pegar um material para ler. Só que essa apostila, ela é uma apostila de administração. A administração, a gente entende a parte teórica. A parte prática do corretor de imóveis, ela não está nesse material. Aí a gente aprende o que é uma empresa, para que ela serve, o que é uma estrutura, qual que é a importância da gente definir uma missão de uma empresa, qual a importância de um organograma. Isso a gente caracteriza dentro desse material. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos definir a administração. Administrar pode ser definido de várias maneiras diferentes. A administração nada mais é do que a alocação de recursos de maneira que atenda às necessidades da empresa e às necessidades do mercado. Repete. Alocação de recursos. Alocação de recursos. Alocação. Depois locação. Alocação, tudo junto. Pode ser distribuição? Distribuição, alocação, gerenciamento Tá. de recursos para atender a necessidade da empresa e atender a necessidade do mercado. Se eu atendo só a empresa, eu não atendo o mercado. Se eu atendo só o mercado, eu não atendo a empresa. Eu tenho que atender os dois. Administrar é nada mais é do que gerenciar. O gerenciamento de recursos. Em um mercado, uma empresa ela existe para prestar os seus serviços ou para vender os seus produtos. O que é serviço? Serviço é um bem intangível que é prestado por uma empresa. O que é um bem intangível? É aquilo que eu não consigo alcançar. Aquilo que eu não pego é intangível. Dá para medir o intangível? Dá para medir. Você fala, pô, o cliente está satisfeito. Como que você mede a satisfação do cliente? Ele deixa estampado no rosto, pô, estou feliz. Ou não estou feliz. Muitas vezes o cliente também ele não expressa nenhum sentimento. Você fala, pô, eu não sei se o cara ficou feliz ou se ele está infeliz. Mas você tem o retorno dele quando ele volta a comprar um produto com você. Então, pensando na questão administração, toda e qualquer empresa, ela tem uma missão. O que é a missão de uma empresa? Missão é o propósito da existência de uma empresa. Uma empresa ela tem recursos físicos, materiais, recursos humanos, que ela presta serviços em um mercado. Quando ela atende esse mercado, ela está atendendo a missão da empresa. A missão é, por que a empresa existe? Toda empresa ela tem uma missão. Essa missão ela pode estar escrita dentro da empresa de vocês, ou ela pode não estar escrita, mas você sabe qual é a missão da empresa. O monitor, eu não sei se vocês viram no elevador, porque é muito rápido o tempo que vocês passam, lá embaixo tem uma placa de vidro enorme. Vocês repararam lá? Uma placa é ótimo. Uma placa preta. Escrito lá a missão do monitor. Aqui é uma escola, não é uma escola? Então, qual é a missão do monitor? O monitor tem a missão de capacitar um indivíduo para o mercado de trabalho. Só que dentro da nossa missão, a gente tem uma particularidade. Qual que é? Capacitar um indivíduo para o mercado de trabalho, respeitando a sua individualidade. O que é essa individualidade? O senhor pode ter uma facilidade de aprender em grupo, a senhora pode ter a dificuldade de aprender em grupo.
Então, o que a gente fornece para vocês? Um plantão de dúvidas. Que você vem aqui exclusivamente falar com o seu tutor. Ou seja, você tem a possibilidade, que poucas escolas oferecem, de ter uma aula individual. Você e o professor ali tirando suas dúvidas. Isso é respeitar a individualidade. Na maneira que eu respeito essa individualidade, eu capacito para quê? Para produzir mais, para melhorar o seu conhecimento. Então a gente tem a nossa missão. Da missão são gerados os objetivos. Missão é o que eu pretendo ser no mercado e o objetivo é o que eu quero alcançar. Para que eu alcance o objetivo, a gente tem uma série de procedimentos administrativos que precisam ser cumpridos. Um deles é, toda e qualquer empresa ela possui um organograma. O que é o organograma de uma empresa? Organograma, provavelmente vocês já devem ter visto na empresa de vocês. Ele demonstra a representação gráfica da hierarquia da empresa. Ou seja, ele diz quem é que tem o poder de comandar e quem é que tem o poder de operacionalizar. A empresa que é dividida em 3 níveis. Nível estratégico, nível tático e nível operacional. Nível estratégico. Quem está lá no nível estratégico da empresa? O dono, sócio, proprietário, acionista, é aquele cara que injeta o dinheiro na empresa. Ele está lá no nível estratégico. Ele determina a missão da empresa, ele determina o que a empresa vai fazer no mercado, quais são os objetivos da empresa. Nessa definição, sai também a política organizacional. Toda empresa tem uma política. Política nada mais é do que as normas de funcionamento da empresa. Toda empresa tem uma política. Ah, na minha empresa não tem uma política escrita. Mas você sabe lá que você não pode aceitar nenhum tipo de propina de um fornecedor, por exemplo. É a política da empresa. Trabalhei numa empresa que, todo final de ano, os meus fornecedores, eles me davam vários presentes. Vários. Por que eles me davam presentes? Porque eles são legais comigo? Porque eu fui legal com eles o ano inteiro? Não. Simplesmente porque eles tinham interesse futuro. Transferência unilateral. Eu recebia muito presente. Só que todo presente que eu recebia, eu não podia ficar com presente. O presente eu tinha que dar para a empresa. E aí no final do ano, esses presentes que nós recebíamos o ano inteiro, todos eles eram sorteados para todos de maneira igualitária. Então a empresa sorteava, era a política da empresa. Se eu recebesse qualquer coisa, eu vou levar embora porque é legal, é bonito, eu podia ser mandado embora, porque era a política da empresa. Política, ela é criada, ela tem que ser respeitada. Eu concordando ou não concordando, eu tenho que respeitar a política da minha empresa. Agora você fala, não respeito, não acho que está certo. Você tem a liberdade de fazer a sua escolha e ir embora. Fala, olha, eu não quero mais trabalhar aqui. A gente tem essa liberdade. Então, no nível estratégico, defino política, defino estrutura, defino organograma, tudo é definido no nível estratégico. Nível tático, quem está no nível tático? Gerentes, coordenadores, corretores, está ali no nível tático. Ou seja, eu tenho um planejamento que é o planejamento estratégico. Nesse planejamento são definidas todas as metas, tudo aquilo que a empresa pretende no ano. Quanto que ela quer faturar, isso faz parte do planejamento estratégico. Ele é de longo alcance. Porque no planejamento estratégico, a empresa ela pode também determinar a sua visão. O que é a visão de uma empresa? Aquilo que eu pretendo alcançar nos próximos anos é a minha visão. Por exemplo, missão. Somos uma empresa de comunicação que oferecemos para o mercado uma qualidade boa de imagem. Missão. Visão. Ser a segunda emissora do país. Eu posso determinar que eu quero ser a segunda, que eu quero ser a primeira, que eu quero ser a terceira.
O que eu determino numa missão é aquilo que eu consigo atingir. Não adianta eu falar na minha missão, na minha visão. Eu quero ser a maior empresa do planeta. Dá para a gente determinar uma visão como essa? Tem empresa que determinou. Se vocês entrarem lá na visão da Vale do Rio Doce, no segmento dela, ela quer ser a maior do planeta. Ela pode fazer isso? Ela tem condições, ela tem meios. Agora eu não posso falar, olha, eu quero ser a maior do planeta. Ser a maior eu posso ser hoje e daqui a 300 anos. Quando eu determino a visão é, quero ser a maior do planeta até 2015. Eu estou estabelecendo uma meta. Que essa meta seja cumprida ou que ela não seja cumprida, mas até 2015 eu vou ter a minha medição, que eu faço isso pelo controle. Então eu vou medir. Pô, cheguei a maior? Não cheguei. Eu posso colocar uma nova visão. Quero ser até 2017. E assim vai indo. Então a gente tem aqui isso definido tudo na estratégia. Estratégia define o que vai ser. O tático define como vai ser. O dono da empresa ele pode chegar e falar, eu quero que você venda um imóvel por semana. É a política da empresa. Por semana eu sei que vende um imóvel, eu quero venda de um imóvel por semana. O dono da empresa ele pode determinar isso na sua contratação? Pode. Se ele sabe que existem condições para isso, ele pode. Planejamento estratégico. Planejamento operacional. Você, como nível tático, você tem que tornar o planejamento estratégico possível. Eu quero um por semana. Como você vai fazer, desde que esse como esteja de uma maneira legal, eu quero que você venda. Porque uma coisa é você vender de maneira legal e vender de maneira ilegal. Se você agir de maneira legal e conseguir fazer vender, ótimo, venda um por semana. Ou 2. E se você vender 2, eu vou pedir para você vender 3. Um dono de empresa faz isso? Faz, porque sempre ele quer aumentar as suas metas, o seu faturamento. Então a gente tem aqui nível estratégico, nível tático e nível operacional. O que faz o nível operacional? Ele só operacionaliza as coisas. Ou seja, tudo aquilo que foi definido na estratégia, tudo aquilo que o gerente planeja, o operacional executa. Por quê? O nível operacional ele está no nível de execução. Então, tudo aquilo que é definido, estabelecido, é executado na empresa. Dentro da questão empresarial, existe a questão dos fatores que são controláveis e os fatores que são incontroláveis. O que é controlável dentro de uma empresa? Se eu falar para vocês, o financeiro da empresa é controlável? As pessoas são controláveis? Não. São controláveis, por que não? Você está dentro do meu espaço, prestando um serviço para mim, eu tenho autonomia para te mandar embora para ficar com você. Ah, o meu funcionário não chega no horário. Se ele não consegue cumprir a política da empresa que é chegar no horário, eu mando embora. É controlável. Então, como que a gente chega à questão, o que é controlável e o que não é controlável? Tudo aquilo que está dentro da empresa, que faz parte da estrutura da empresa, é controlável. As pessoas, o dinheiro, o financeiro, tudo é controlável. Aquilo que passa da porta de fora para fora é incontrolável. Por exemplo, o cliente, ele é controlável? Não. Eu não controlo o cliente. Muitas vezes o cliente, ele passa, você vai lá, atende o cliente no estande. O cliente chega lá, você vai atender o cliente. O senhor está precisando de algo? Ah, não, estou só dando uma olhadinha. Essa olhadinha que vocês têm um ódio enorme. Você fala, pô, ele está dando uma olhadinha, ele não vai levar nada. Só que essa olhadinha que ele está dando, pode se caracterizar em uma venda? Pode. Só que normalmente o cara fala, está dando uma olhadinha, que é o quê? Ele quer despachar você. Eu não quero você ali me atender, eu quero olhar. Ele tem essa autonomia. Eu não consigo controlar a vontade do cliente. Dá para saber o cliente que vai comprar, o cliente que não vai comprar? Também não. Está estampado no rosto, na roupa? Não. A gente julga por isso? Julga. Falar que não julga, vocês vão estar me enganando vocês mesmos.
Vocês julgam uma pessoa pela aparência. Só que nem sempre a aparência diz se a pessoa vai consumir ou não. A gente fala mais sobre isso em marketing. Então, o fator controlável. Cliente é incontrolável. A política é controlável? Incontrolável, muito incontrolável. Eu não consigo controlar. Não, política. A da empresa é controlável. A da empresa. A política que eu quis dizer é a política. A nossa política. Governamental. Recurso tecnológico é controlável? Aquilo que é meu, eu controlo. Aquilo que está acontecendo lá fora, eu não tenho o menor domínio. Então, fechando. Fator controlável é tudo aquilo que eu tenho domínio. Fator incontrolável é aquilo que foge do domínio da empresa. Uma empresa que tem uma estrutura e ela tem algumas áreas. Por exemplo, a área financeira da empresa. O que faz o setor financeiro da empresa? Controla o fluxo de dinheiro, controla pagamento, controla recebimento. O que faz a área de RH da empresa? Gerencia pessoas, que aí pode englobar admissão, demissão, treinamento, avaliação e uma série de fatores. O que faz a administração de materiais? Controla todo o fluxo de entrada e saída de materiais de uma empresa. Administração de serviços. Tem a relação com o transporte, tem a relação com o serviço, faz todo o controle do serviço da empresa, englobando o transporte. Administração de marketing. Marketing é importante para uma empresa? É fundamental. Sem marketing, uma empresa não consegue se manter, se solidificar no mercado. A gente vai falar na próxima aula sobre o ciclo de vida do produto, que está englobado dentro da questão marketing. Quando a gente pensa em marketing, a gente pensa em produto, preço, prazo e promoção. Vocês têm isso. Produto, imóvel. Preço, quanto ele é comercializado. Praça, aonde ele está sendo comercializado. Muitos de vocês trabalham dentro de um stand. Tem alguns que trabalham dentro da empresa, usando o telefone. Tem várias maneiras diferentes. Isso é uma praça. Promoção. Promoção é a maneira que o serviço é promovido. Promoção não é desconto. Promoção é como o produto é vendido, de que maneira ele vai ser oferecido para o mercado. A gente fala mais disso em marketing. Alguma pergunta? Algum item que eu diga? O que vai ganhar na prova? Do que eu abordo na aula, pelo menos uns 40%, 50% cai na prova. Ô, professor. O resto é aquela parte que vocês estudaram na apostila. Pessoal, vamos tirar esses 10 minutos que faltam para eu tirar dúvida de vocês. Já falei. Vamos trabalhar os outros 60 agora. Tem que ser 60. Ele fala sobre contrato social. Contrato social. Contrato. Contrato é o documento legal que estabelece uma transação comercial. Contrato social é o documento legal que estabelece um vínculo societário entre duas ou mais pessoas. Esse é o contrato social. Vocês têm um contrato que é o de prestação de serviços, que o cara vai lá e assina a compra do imóvel. O contrato social é quando existe a criação de uma empresa, em que duas pessoas têm a sua parcela de participação. Essa parcela que tem uma definição em seu capital social. O que é capital social? Capital social é o primeiro investimento que é realizado numa empresa. Eu vou abrir a sociedade, é a parcela que eu vou ter dentro da sociedade, que pode ser em dinheiro ou em patrimônio. Professor, não é entre duas pessoas o contrato social. Hoje em dia pode ser em apenas uma pessoa. Sim. No ano de janeiro de 2013, teve a mudança. existiu uma mudança. Sim. O contrato social é o documento que estabelece o nascimento da empresa, melhor. Que pode ser de uma ou mais pessoas.
Pergunta. Não é possível que vocês não tenham dúvida dessa apostila. Pra quem estudou, tem. Pra quem estuda, tem muito. Como que é? É que depende. Isso. Tem vários tipos. Um item importante. Ô, pessoal. Item importante. Empreendedor. Pois não. Às vezes a gente escuta a resposta, mas não sabe qual foi a pergunta. Eu vou fazê-la. Você vai fazer. E distribuição de renda que é funcional. Como que a gente responderia? O que é distribuição funcional de renda? O que é distribuição funcional de renda? É a renda que é distribuída mediante um trabalho realizado. Essa é a distribuição funcional. Quanto capital é distribuído em relação ao trabalho, tá? Pagamento, salário. O que eu ia falar para vocês? Empreendedorismo. Empreendedor. O que é um empreendedor? Uma pessoa que abre um negócio é um empreendedor? Na verdade, uma pessoa que abre um negócio é só mais um que abriu um negócio. Ele é o início. Ele não é necessariamente um empreendedor. Um empreendedor é aquele cara que enxerga oportunidades onde a gente encontra dificuldades. Ou seja, ele cria condições para melhorar aquilo que está ruim. Isso é um empreendedor. O cara que abriu um negócio é só um cara que abriu um negócio para ter uma renda. Não é empreendedor. Pode vir a se tornar um empreendedor? Pode vir. Só que ainda não é. É só um cara que abriu um negócio. Onde a gente vê dificuldade. Ele facilita aquilo que pra gente é complicado. Tem vários produtos no mercado que você fala, pô, como eu não tinha pensado nisso antes? Isso é o que um empreendedor faz. Ele cria soluções, ele cria alternativas. Dentro dessas alternativas, o empreendedor é um cara visionário. Ele enxerga aquilo que nós, seres humanos comuns, não enxergamos. Por exemplo, o dono da imobiliária que você trabalha, esse cara lá atrás, ele enxergou uma oportunidade no mercado. Ele é um empreendedor. Agora o cara que foi lá abrir um negócio na esquina para pagar suas contas, ele é um comerciante que está trabalhando como qualquer outro comerciante, de maneira legal ou ilegal. É só um comerciante. Mais alguma pergunta? Pessoal de fora, se tiver alguma pergunta, por favor, também, se quiser trazer, fica à vontade. Pode falar. Só. Nível estratégico de uma empresa faz parte aquela pessoa que investe o dinheiro ou aquele cara que tem um conhecimento intelectual. Faz parte do nível estratégico. Uma pergunta que vocês me fizeram aqui em relação aos pensadores, tem lá no início da apostila de vocês. De maneira resumida. A expertise de você está falando de conhecimento em termos de expertise. Exatamente. Três pensadores importantes dentro do mercado econômico. Taylor, Fayol e Ford. Taylor, Fayol e Ford. São três pensadores. O que muda da teoria de um para o outro? Esse calhamaço de coisa que vocês têm aqui de uma maneira simples. Taylor. Por volta de 1800, 1900, esse cara aqui, ele pensou, foi um dos primeiros pensadores da administração. O que ele pensou? O trabalho ele tem que ser cada vez mais produtivo, cada vez mais rápido e gerar menos perdas para a empresa. Então esse cara aqui, ele tinha uma preocupação, Taylor, tá? Com a
Produtividade. Ou seja, o ser humano não tem valor nenhum, ele é um ser descartável dentro do processo produtivo, ele serve para produzir, somente para isso. Ele é um ser pensante? Não, ele simplesmente produz. Ele não questiona, ele não tem direito a falar, ele não tem direito de expressar a sua opinião. Ele só tem uma participação dentro do processo produtivo. Então esse cara aqui, Taylor, ele estabeleceu que para que o trabalhador ele tenha uma produção alta, ele tem que passar por um processo de treinamento contínuo. Então para ele treinamento era fundamental. Para quê? Para aumentar a produtividade. Fayol tinha a mesma linha de Taylor, pensava muito na questão produtividade, porém, para Fayol, a produtividade só aumenta quando eu tenho estrutura. Então ele estabeleceu, foi o primeiro cara que falou, olha, uma empresa ela tem que ter uma função comercial, ela tem que ter uma função administrativa, tem que ter uma função de marketing. Então ele estabeleceu a criação de departamentos. Ele tinha preocupação com o trabalhador? Também não. A preocupação dele era produzir cada vez mais de uma maneira estruturada. Então para ele era produtividade mais estrutura. Quem foi Ford? O mesmo carro que a gente vê hoje rodando nas ruas foi criado por esse cara, Henry Ford. O que ele fez de tão brilhante naquela época? Hoje é comum. Naquela época, o processo produtivo de um veículo, ele era artesanal. Ou seja, tinha um veículo na fábrica, os trabalhadores se movimentavam na fábrica para levar as peças, montar o veículo. Quanto tempo demorava a produção de um veículo? 10, 15 dias, um mês. Um veículo. Ele teve a brilhante ideia do quê? Trabalhador, você não precisa andar na fábrica para fabricar o veículo. Você fica parado dentro do seu posto de trabalho, eu vou pôr uma esteira de montagem, onde o veículo anda na esteira. Então você vai lá, especialista, faz a sua parte do processo produtivo, e o veículo segue adiante. Para aquela época, você sair de um processo artesanal de fabricação de veículo, para um processo, para aquela época, em grande escala, em linha de produção, praticamente ele dominou o mercado. Só ele vendia veículo naquela época. Por quê? Poucas pessoas tinham dinheiro, e quem tinha dinheiro não queria esperar um mês para ter o veículo, se eu posso ter o veículo à pronta entrega. Brilhante sacada desse cara. Fayol e Taylor tinham preocupação com o trabalhador? Não. Zero. Ford tinha? Mais ou menos. Qual era a preocupação dele? Trabalhador, o salário médio que você ganha aqui, $2 a hora. Numa empresa comum. Na minha empresa, que é a Ford Motors, você pode ganhar $5 a hora. Encheu o olho do trabalhador? Encheu o olho. Trabalhador, vou te dar algo mais. Ganha $5 a hora. E outra, você tem a possibilidade de comprar um veículo. Olha que brilhante. O trabalhador que não tinha recurso nenhum, que não tinha condição nenhuma, ele podia ir para a fábrica de carro. Para aquela época era importante? Fundamental. Não tinha o metrô que tem hoje. Nem o trânsito. Mas para aquela época, o trabalhador, ele tinha a possibilidade de comprar um carro. Então, aquele aumento de salário que ele deu para o trabalhador se motivou muito mais, produziu muito mais, só que esse dinheiro que ele deu para o trabalhador devolveu para ele. E o trabalhador estava feliz. Então ele tinha preocupação? Não. Ele era um cara estratégico, que teve a expertise de ter uma sacada ali para ganhar um pouco mais. Então ele aumentou aqui produtividade em grande escala. Ele tinha 3 princípios.
Princípio da produtividade, produzir mais. Princípio da intensificação, produzir mais rápido, intensificar a produção. E o princípio da economicidade, ou seja, economizar no processo produtivo. Então ele produzia mais rápido e produzia de maneira que ele economizava na produção. Ou seja, matéria-prima. Matéria-prima ele economizava para quê? Para tornar o veículo mais barato. Quanto mais ele economizava, mais ele tinha rentabilidade, que é a questão do lucro. Tudo bem aqui os três? Henry Ford. Princípio da produtividade, princípio da intensificação e princípio da economicidade. Pergunta? Nesse caso aqui do Ford, a ideia dele que acontecer, antes mesmo dele ter que pagar pela matéria-prima, ele já vendia os carros. Só colocando o que a aluna falou. O veículo de Ford, antes de ele ter a matéria-prima, tudo, ele já tinha isso pago. Por quê? Porque aqueles carros que ele iria fabricar pela produtividade e intensificação do seu processo, aquele carro que ele ia fabricar já estava vendido, ou seja, o dinheiro já estava em caixa na empresa para ele repassar e ter um ganho maior na questão lucro. Exatamente. Princípio da produtividade. Produzir cada vez mais. Produzir cada vez mais. Produtividade. Em grande escala. Mais alguma pergunta? Tem 40% por 70%, assim, na prova? Ah, tem. Tem uns 70%, sim. Olha, se vocês não vão ser reprovados, eu tenho fé que não. Mas tá muito duvidoso. depende muito do que você estudar. Diagrama vai cair. Tem uma parte aí que fala de gestão de qualidade. O que é qualidade? Tem definição exata de qualidade? Cada pessoa é meio subjetivo. Cada um tem um conceito diferente de qualidade, porque a gente tem um fator incontrolável que é o cliente. A qualidade do cliente, para cada cliente, é uma qualidade diferente. Um cliente pode falar que qualidade é preço, outro pode falar que é produtividade, outro pode falar que é atendimento, durabilidade. Cada um tem um conceito diferente. Dentro desse conceito, qualidade é ISO 9000, a norma que fala de qualidade. Dentro desse conceito, qualidade é fazer as coisas certas, de maneira que atenda o cliente. Se eu fiz certo e atendi o cliente, tenho qualidade. O que é fazer certo? Ser eficiente. Qual a diferença entre eficiência e eficácia? Eu vejo todo dia alguém falando na TV, no jornal, eu sou eficiente, eu sou eficaz. Errado. O que é ser eficiente? Eficiência é fazer as coisas certas. Eficaz, atingir resultado. Posso ser eficaz sem ser eficiente? Posso. Posso atingir um resultado favorável fazendo um trabalho que é lastimável, mas atingi o resultado, fui eficaz. O que vale mais para uma empresa? Em termos financeiros, ser eficaz. Só que ineficiência gera retrabalho. Retrabalho gera custo. Custo gera menos resultado. Naturalmente gera menos qualidade. Gerando menos qualidade, gera estresse. Gerando estresse, gera desmotivação. Gerando desmotivação, gera atendimento ruim. O trabalho é uma cadeia. Então, qualidade, fazer as coisas certas. Existe uma norma que fala de qualidade, que é a norma ISO 9001. Ela é voltada para prestação de serviços com qualidade, que atendam a chamada qualidade. ISO 14000, voltada para meio ambiente. Ou seja, uma empresa é certificada em ISO 14000, comprovando que ela atenda requisitos de preocupação com ecologia, com meio ambiente. Dentro do programa de qualidade,
existe uma complementação do programa de qualidade, que é o chamado 5S. O 5S que é chamado também como housekeeping. É um programa de complementação ao programa de qualidade. Ou seja, basicamente os 5S trabalham na questão de tornar o ambiente organizado, para que esse ambiente organizado torne o processo produtivo mais eficiente. Ambiente desorganizado gera processo produtivo ineficiente. Eficiência tem uma relação direta com organização. Organização que faz parte do planejamento. O que é planejamento? Planejamento é a primeira etapa do processo administrativo. É a primeira. 5S. Organizar, limpar, ordenar e manter. Tudo aquilo que você organiza, que você limpa, que você estrutura, você mantém. Não adianta nada eu organizar, fazer... Por exemplo, vai uma visita na minha casa. Organizar, limpar, manter, organizar, limpar, descartar. Não adianta. Esse é um aviso que faltam 5 minutos. Não adianta a gente ter um processo produtivo organizado hoje e amanhã está bagunçado. Vou dar um exemplo fácil para vocês. Vai uma visita na sua casa. Vai lá uma visita lá em casa. O que minha esposa faz? Ela organiza a casa, deixa a casa um brinco, impecável. A visita vai lá e fala, nossa, que casa bonita, que organizado. A hora que a visita saiu da minha residência, volta a bagunça. Então, não adianta eu organizar para atender uma necessidade hoje e amanhã trabalhar de maneira desordenada. Então, eu organizo hoje e aquilo que eu organizei, eu simplesmente mantenho. Isso é o programa de 5S. Organizar e manter. Mantendo, você tem um ambiente mais leve, mais tranquilo para ser trabalhado e, naturalmente, você atende os resultados da empresa. Já extrapolamos o vídeo? Pessoal, espero que vocês saiam bem na prova. Vocês vão fazer 2 avaliações agora. No retorno da avaliação, a gente vai falar sobre marketing. Boa sorte para vocês.